Minha filha nunca foi uma criança difícil, sabe? Sempre muito tranquila, dessas que se distraem com papel, caixa de papelão, qualquer coisinha. Então, quando ela pediu aquele boneco, bom, eu nem pensei duas vezes. Era um presente. Um boneco desses da internet, que todo mundo estava mostrando nos vídeos. Labubu, o nome. Eu nem sabia o que era isso. Mas ela tinha visto num vídeo de uma menina abrindo caixa surpresa e ficou encantada. Comprei. Veio numa caixa amarela, lacrada, bonitinha até. Chegou num sábado de manhã. Ela rasgou tudo com pressa, fez uma bagunça enorme e assim que tirou o boneco de dentro, ficou olhando para ele por uns segundos. Um olhar fixo, meio demorado demais. Na hora eu nem estranhei. Criança faz isso, né? Mas naquele dia mesmo, ela já começou com uma coisa que me chamou a atenção. Sentou no tapetinho colorido do quarto, com o boneco no colo, e ficou ali, sem mexer, só olhando. Fiquei observando da porta. Ela estava parada, calada, com o boneco virado para ela. Achei que era só encanto do brinquedo novo, mas isso foi virando rotina. Todo dia, depois da escola, ela fazia a mesma coisa. Colocava ele no colo, sentava no mesmo canto do quarto e ficava ali. Às vezes, cochichava alguma coisa. Eu perguntei o que ela estava falando e ela respondeu baixinho. É só pular bubu. Achei fofo. Na hora, pelo menos. Só que passou a semana e ela começou a querer levar o boneco para tudo quanto é canto. Para o banheiro, para a cozinha, até para a escola tentou esconder na mochila. Começou a desenhar ele em tudo. Todo papel, todo caderno era o boneco. Só ele. Nunca desenhava mais nada. E os desenhos eram todos com ele olhando de frente, olhos muito grandes. E ela sempre desenhava como se tivesse alguém atrás dele. Um risco preto atrás, tipo uma sombra. Fui ficando incomodada, mas era só desenho, né? A professora me chamou um dia. Disse que ela estava mais agitada, que teve uma crise no meio de uma atividade porque uma coleguinha puxou o estojo e, sem querer, bateu no boneco que estava no chão. Disse que ela empurrou a menina, gritou. Falei com minha filha à noite e tentei conversar. Ela ficou muda. Só apertou o boneco no colo. No outro dia, a professora disse que ela respondeu uma pergunta olhando para o lado, como se falasse com alguém que não estava lá. As palavras exatas foram: ela falou que não podia contar. Aquilo me gelou por dentro. Comecei a prestar mais atenção e percebi que ela estava dormindo menos. Passava parte da noite acordada, sentada com o boneco no colo. Não fazia barulho. Só ficava ali. Uma noite eu entrei no quarto sem bater e ela estava com o rosto quase encostado no boneco, os olhos abertos, fixos. Tentei tirar o brinquedo umas 2 vezes. Escondi no armário da lavanderia, uma vez botei até no carro. Mas ele sempre reaparecia, no mesmo canto do tapete. Como se ela tivesse achado, ou como se nunca tivesse saído de lá. E aí teve aquela madrugada. Era por volta de 3 da manhã. Acordei com aquela sensação besta de que tinha alguém me olhando. Quando virei para o lado, ela estava parada na porta do meu quarto, de pé, com o boneco nos braços. Ela olhou para mim e falou com a voz mais baixa que eu já ouvi sair dela. Ele só quer que eu fique quieta. Eu travei. Não consegui me mexer. Ela ficou ali mais uns segundos e depois voltou para o quarto sem dizer mais nada. No dia seguinte, ela não falou uma palavra. E assim ficou por dias. Nem mãe, nem sim ou não. Nada. Foi aí que eu entendi que aquilo não era só um brinquedo. Levei ela na pediatra, depois na psicóloga infantil, depois em outro especialista. Ninguém falava nada muito claro. Era sempre aquele discurso de observação, de quadro de silêncio seletivo, de pode estar relacionado a um trauma não verbalizado. Mas eu sabia que tinha a ver com aquele boneco, porque tudo começou com ele. Tentei me livrar do brinquedo de vez. Esperei ela dormir e botei numa sacola preta, fechei com fita, deixei no lixo da rua, lá embaixo.
No dia seguinte, ela acordou do mesmo jeito, muda. Foi pro quarto, sentou no tapete, olhou pro canto e ficou ali por horas. O boneco estava lá. Eu não tenho explicação para isso. Naquela noite, eu travei o quarto dela por fora. Botei uma cadeira encostada na maçaneta. Chorei, sabe? Me senti a pior mãe do mundo. Mas eu estava com medo. Um medo seco, que não vinha com grito nem com barulho. Só aquela sensação de que eu estava perdendo minha filha. Ela passou a noite em silêncio. No dia seguinte não reagiu. Nem chorou, nem tentou falar. Só ficou me olhando com o olhar vazio. Comecei a procurar lugares para mudar. Pedi licença do trabalho, liguei para minha irmã que mora em outra cidade. Em uma semana, arrumei as coisas e fomos embora. Deixei tudo para trás. Doei móveis, roupas e deixei aquele boneco no fundo da gaveta do banheiro, trancado, com medo de queimar, com medo de tocar. Eu já estava naquele ponto em que qualquer decisão parecia errada. No novo apartamento, ela levou meses para voltar a falar. Começou aos poucos. Primeiro com desenhos diferentes, árvores, pessoas. Depois veio um sim, depois um água. Hoje em dia ela conversa normalmente. Volta e meia ainda se isola um pouco, mas fala, brinca, vai para a escola. Mas tem duas coisas que nunca mais aconteceram. Ela nunca mais pediu brinquedo nenhum e nunca mais falou sobre o Labubu. Eu tentei no começo. Perguntei com jeito, com cuidado. Ela só dizia que não lembrava ou virava o rosto. E eu parei de forçar. A última coisa que me fez pensar foi uma noite dessas, já bem depois da mudança. Ela dormia e eu estava na sala lendo. A casa estava em silêncio e eu ouvi passos, passos pequenos, lentos. Vieram do corredor até a porta do quarto dela e pararam. Na hora eu levantei, fui até lá, ela estava dormindo, sozinha, enrolada no cobertor. Tudo no lugar, nenhum brinquedo por perto. Mas eu juro que ouvi. Já pensei que fosse coisa da minha cabeça, que eu fiquei tão traumatizada que qualquer estalo me tira do chão. Mas tem noite que o barulho volta, sempre os mesmos passos, sempre parando na porta. Nunca entram, nunca continuam. E tem algo nisso que me dá mais medo do que qualquer grito ou pesadelo. É o jeito que ele espera, como se soubesse que não precisa de pressa. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal. A gente conta relatos reais como esse toda semana. Sempre com respeito, cuidado e aquele silêncio que fica depois que a história termina. E se você é pai, mãe, cuidador, fica o alerta. Nem tudo que parece inofensivo no início realmente é. Às vezes, o que mais assusta não é o brinquedo, é o que ele tira da criança, sem você perceber. Sabe aquela parte da casa onde você evita olhar por tempo demais? Mesmo que não tenha nada de errado ali, você simplesmente passa mais rápido. No caso da casa dos meus avós, era o armário do corredor. Não era um armário comum. Tinha uma portinha só, com um puxador redondo e sempre ficava encostado. Não trancado, mas fechado de um jeito meio preciso, como se ninguém quisesse que aquilo abrisse sozinho. Lá dentro tinha prateleira com pano bordado, 2 vasinhos pequenos, uma vela apagada e no centro, o boneco. Um elfo, desses que parecem enfeite de Natal, mas era visivelmente mais antigo. O rosto era de resina, meio craquelado já. A roupa era costurada à mão, cheia de detalhezinhos, e o estranho era o jeito como ele ficava posicionado, sentado com as pernas cruzadas e os braços sobre os joelhos, olhando para frente, para o corredor, para quem passasse. Desde pequeno eu era instruído a não mexer naquilo. Nunca fui uma criança muito levada, então obedecia sem contestar. Só que todo final de mês, minha avó me entregava um pacotinho de caramelos, aqueles duros quadrados, e dizia para deixar 3 ali dentro, bem no meio da prateleira. Nunca questionava. Era tipo escovar os dentes ou rezar antes de dormir.
uma rotina sem sentido aparente, mas que ninguém quebrava. Quando eu perguntei por que fazia isso, ela só disse: "É da família." E completava: "Ajuda a manter a casa tranquila." Era o tipo de frase que não dizia nada, mas que por algum motivo fazia sentido quando ela falava. Meu avô não se metia. Meu pai, quando ia lá, só evitava o corredor. Ninguém discutia o assunto. E assim foi até os meus 12 anos, quando minha avó deixou a casa. O meu pai se mudou para lá depois disso. Levou a nova esposa e me deixou com eles nos finais de semana. E foi aí que a coisa começou a ficar torta. No primeiro mês sem minha avó, eu simplesmente esqueci dos caramelos. Não por rebeldia, nem por descaso. Só esqueci. Ninguém mais falava sobre isso. O armário continuava fechado, o boneco estava lá, igualzinho, mas sem os doces. Naquela noite, fui dormir no quarto que era da minha avó. No meio da madrugada, acordei com um barulho seco, tipo quando uma gaveta abre de uma vez só. A luz do poste lá fora entrava pela veneziana e eu consegui ver o guarda-roupa escancarado, minhas roupas jogadas no chão, as gavetas abertas, a colcha torcida no pé da cama. E uma mancha escura bem no centro do lençol. Não tinha ninguém no quarto. O cachorro da casa, que sempre dormia perto da porta, não estava por perto. Quando falei disso para o meu pai, ele achou que fosse coisa da madrasta. Discutiram. Ela jurou que não entrou no quarto. E no fim, ficou por isso mesmo. Na outra semana, levei os doces. Deixei no altar. Nada aconteceu. Fiquei mais um tempo sem pensar nisso. Até que 2 meses depois, esqueci de novo. E de novo. Acordei com tudo bagunçado. Só que agora, a porta da frente da casa, que tinha tranca dupla, estava aberta, com a chave ainda na fechadura. O som da televisão ligado na sala, sozinha, sem ninguém por perto. Aí, a coisa começou a incomodar de verdade. Tentei jogar o boneco fora uma vez. Joguei no lixo, escondido. Na noite seguinte, ele estava de volta na prateleira. Do mesmo jeito. Os braços cruzados, os olhos de resina na altura dos meus olhos. Ninguém da casa assumiu nada. A segunda tentativa foi mais drástica. Enrolei em um pano, enfiei numa sacola e fui até a caçamba do mercado. No outro dia, a sacola com o pano estava na área de serviço, fechada, mas sem o boneco dentro. E ele, no altar, de novo. Foi quando liguei para uma tia-avó que morava no interior. Irmã da minha avó. Não conversávamos há muito tempo. Só perguntei com a voz mais firme que consegui: "Você sabe o que é aquele boneco?" Ela ficou muda. Depois só disse: "Não era para alimentar aquilo por tanto tempo." E desligou. Eu tinha 17 na época. Hoje moro sozinho. Nunca mais levei os doces. Nunca mais voltei naquela casa também. Mas de vez em quando, sabe? Quando o corredor do meu apartamento começa a cheirar a caramelo sem motivo nenhum, eu tranco todas as portas. Até hoje, ninguém me explicou por que aquilo estava lá. Já se passaram uns bons anos desde que saí da casa dos meus avós. Nunca mais voltei lá, nem para pegar lembrança, nem para ver o que ficou. Meu pai vendeu o imóvel depois de um tempo e só me avisou por mensagem. Disse que a maioria das coisas foi doada, inclusive o armário, mas nunca mencionou o boneco, nem tocou no assunto. Quando me mudei para esse apartamento aqui no centro, achei que ia conseguir colocar uma pedra em tudo, viver minha vida, esquecer. E por um bom tempo foi isso que aconteceu. Tive minha rotina, meu canto, ninguém me perguntava nada, nem eu perguntava para mim mesmo. Só que o problema dessas coisas é que elas não aparecem do nada. Elas voltam do jeito mais banal possível. A primeira vez foi numa segunda-feira. Eu estava voltando do trabalho. O elevador demorou demais, então subi pela escada. Quando cheguei no meu andar, senti um cheiro doce no corredor, mas não era cheiro de comida, nem de vela. Era aquele cheiro, o mesmo da época dos caramelos, enjoativo, denso, quase grudado nas narinas. Pensei que fosse coisa da minha cabeça,
Lembrei do boneco, claro, mas tentei seguir a vida. Passou uma semana, tudo normal, até que comecei a notar umas coisas pequenas. A porta da lavanderia aberta, mesmo depois de eu ter fechado. Um paninho de prato que sumia e aparecia de novo em outro lugar. A luz do corredor acesa sozinha. Tudo coisa que podia ter explicação. E era isso que eu repetia para mim mesmo. Tem explicação. Mas aí, uma noite dessas, eu acordei com um som que não devia estar aqui. Era baixo, meio abafado, e vinha do corredor. Parecia papel sendo desembrulhado. Fiquei deitado um tempo, só ouvindo. E, de repente, veio o cheiro. Forte, igualzinho. Caramelo velho, como se tivesse derretido e secado. Senti o gosto sem nem ter comido. Levantei, fui até a porta do quarto e estava destrancada. E eu sempre tranco antes de dormir. É hábito. Faço isso no automático. Fui até a cozinha, luz apagada, tudo aparentemente normal. Mas na bancada tinha 3 caramelos, dos duros, quadrados, embaladinhos, iguais aos da infância. Eu não compro esse tipo de doce há anos. Guardei num pote e joguei fora no outro dia. Nem encostei. Só que, mesmo depois disso, o cheiro continuou aparecendo, de vez em quando. Sempre no corredor. E toda vez que vem, eu tranco tudo. Reviso fechadura, olho debaixo da cama, abaixo persiana, porque não é o cheiro em si, é o que ele avisa. Outro dia, indo para o trabalho, vi um senhor limpando o corredor do prédio com rodo e pano. Ele comentou meio sem querer: "Tá difícil tirar esse cheiro. Parece doce derramado, né?" Eu não respondi. Nem precisava. Na última vez em que isso aconteceu, eu decidi mexer na caixa onde guardo algumas coisas da infância. Fotos, chaveiros, papéis velhos. Fui abrindo, revirando, procurando qualquer coisa. No fundo da caixa tinha um bilhete. Papel dobrado, letra da minha avó, só dizia: "Nunca pare de oferecer, ele acostuma." Não sei por que aquilo estava ali, nunca tinha visto. Mas depois que li, parei de procurar. Hoje em dia, se o cheiro aparece, eu fecho a porta e deixo. Faço silêncio. Nunca mais deixei doce nenhum. Mas também nunca mais tentei jogar nada fora. E por algum motivo que não sei explicar, às vezes me pego contando os dias do mês, só para saber quando ele vai voltar. Quando meu filho nasceu, eu achava que algumas coisas da infância iam voltar, sabe? Tipo brinquedos, músicas, lembranças boas. Mas não. O que voltou foi outra coisa. Uma cena que eu achava que tinha deixado quieta. A primeira vez que me veio à cabeça de novo foi por causa de uma coisa tão besta. Ele devia ter uns 2 anos e pouco. Acordei no meio da noite. Fui até o quartinho dele e vi que ele estava sentado na cama. Mas não era só isso. Ele estava sentado com a cabeça meio caída para o lado, os olhos entreabertos e a mãozinha no colo, como se alguém tivesse posicionado ele daquele jeito. Ele estava dormindo, completamente apagado, mas sentado. Na hora, eu gelei, porque era igualzinho à minha irmã. Lá atrás, quando a gente morava com os nossos avós, a gente tinha um quarto só nosso. Eu e a Marília, e foi naquele quarto que tudo começou. A casa era no interior, pequena, mas muito ajeitada. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa e meu pai trabalhava numa metalúrgica. A gente se mudou para lá por uns 2 anos, enquanto terminavam uma obra da nossa casa definitiva. Lá pelos 7 anos, a gente ganhou aquelas bonecas grandes, do tamanho de uma criança mesmo. Foi presente de aniversário. Uma para mim, uma para minha irmã. Na época, era a maior novidade. Vinham com roupinha, cabelo longo, sapato. Era para cuidar como se fosse filha. As duas ficavam sentadas em cima da cômoda de madeira, bem alinhadas, uma do lado da outra. Minha avó até ajudava a deixar arrumadinho. Passava a roupa, penteava os cabelos, trocava o lacinho. Só que com o tempo, as coisas foram saindo do lugar.
Eu lembro que, já nas primeiras semanas, tinha noite que eu acordava e jurava que a boneca da Marília estava com a cabeça virada para minha cama. Só que de manhã, quando eu comentava, minha mãe falava que eu devia ter sonhado, que a boneca nem mexia, que devia ser a posição da luz batendo no quarto. Mas era sempre ela, nunca a minha, e sempre com a cabeça levemente virada, como se estivesse tentando me olhar de lado. Aí eu comecei a puxar a coberta até a cabeça, dormindo encolhida. Só que aí era pior, porque a gente dormia em camas paralelas e a cômoda ficava do lado. Se eu puxasse o lençol até o rosto, eu ficava imaginando ela descendo. Eu nunca vi descendo, tá? Nunca vi andando, nada assim. Mas eu juro que eu sentia. Às vezes parecia que tinha alguém sentado nos meus pés. O colchão afundava só um pouquinho, tipo como se uma criança tivesse subido. Aí quando eu criava coragem para olhar, não tinha nada. E teve um dia que para mim foi o pior. Minha avó entrou no quarto para pegar uma toalha dentro da cômoda. Ela parou na porta e ficou um tempo olhando. Eu estava na cozinha, ouvi ela comentando com a minha mãe, baixinho, achando que ninguém escutava. Ela disse: "Ué, pensei que uma das meninas estava ali, sentada na cômoda, mas fui ver e elas estão na escola." Minha mãe riu e disse que ela devia estar confundindo com as bonecas. Só que depois disso, eu comecei a prestar mais atenção na Marília. Ela era mais quieta do que eu, mais reservada. E de uns tempos para cá, começou a acontecer uma coisa estranha. Ela era encontrada várias vezes dormindo sentada. Não era sonâmbula daquele jeito de andar pela casa. Ela dormia normal, deitava certinho. Mas no meio da noite, a gente encontrava ela sentada na cama, com a cabeça tombada, os olhos meio abertos, a mão no colo, igualzinha à boneca dela. Minha mãe falava que era nervoso, que ela tinha muito estímulo durante o dia. Teve uma vez que levou no médico e ele disse que podia ser estresse ou alguma fase do desenvolvimento. Mas ela nunca teve esse hábito antes. Só começou depois da boneca. E só ela. Eu dormia feito pedra. Aí minha mãe resolveu tirar as bonecas do quarto. Não jogou fora, mas levou para um quartinho nos fundos, onde ficavam umas caixas com roupas, ferramentas, essas coisas. Eu achei ótimo. Só que no dia seguinte, uma das bonecas estava de volta. Adivinha qual? A da Marília. Ela apareceu sentada de novo, no mesmo lugar de antes, com o vestido arrumado, o laço no cabelo, como se ninguém tivesse tocado. Minha mãe perguntou quem foi que mexeu. Ninguém assumiu. Ela levou de volta para o quartinho. Dessa vez trancou a porta e guardou a chave. Na manhã seguinte, a boneca estava de novo lá. Foi a única vez que eu vi meu pai perder a paciência com aquilo. Ele não era de se meter nessas coisas, mas naquele dia ele pegou a boneca, desceu para o quintal e desmontou ela toda. Quebrou o corpo, jogou partes no saco de lixo, outras no tambor de entulho. Depois disso, a Marília parou de dormir sentada. Foi como se tivesse cortado um fio. O tempo passou, a gente cresceu, nos mudamos. Minha mãe até doou a minha boneca mais pra frente, quando achou que a gente já era velha demais para ter aquele trambolho no quarto. Eu só fui lembrar de tudo isso quando vi meu filho naquela posição, dormindo sentado, sem nunca ter visto ninguém fazendo aquilo. Nem sei por onde começar a pensar nisso. Ele nunca teve nenhum brinquedo parecido, nunca viu foto da minha irmã daquele jeito, nunca teve problema para dormir. Mas aquela noite ficou na minha cabeça por dias, porque eu não fui buscar ele. Eu fui acordada por um barulho, um estalinho. Sabe quando uma cama de madeira range? Foi isso que me fez levantar. E quando cheguei lá, ele estava daquele jeito, igualzinho a Marília, igual a boneca, a mesma postura, até o jeito de inclinar o rosto. Eu não sei se aquilo foi só coincidência, mas foi desconfortável demais para não mexer comigo. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Mas dessa vez, ele não estava sozinho no quarto. Agora ele dorme comigo. Depois da segunda vez, eu decidi que ele não ia mais dormir sozinho. Pode parecer exagero, mas eu senti
Alguma coisa naquela noite. E não foi só o jeito que ele estava sentado, foi o quarto em si. Quando entrei, a luz do corredor iluminava só a pontinha da cama e o resto estava meio apagado. Mas mesmo assim, dava para ver que ele não tinha só sentado, ele tinha se ajeitado. A coluna ereta demais para uma criança daquela idade. As mãos no colo, fechadas como se segurassem alguma coisa invisível. A cabeça levemente inclinada para a esquerda, do mesmo jeito de antes. E uma coisa ainda me pegou mais. Ele estava virado para o armário. O armário dele é embutido, com um espelho na porta. E naquele ângulo, bom, dava para ver o reflexo da cama inteira. Acho que foi aí que me veio o medo de verdade. Porque ele não estava só repetindo uma posição. Ele estava olhando para si mesmo, dormindo. Na manhã seguinte, levei ele para minha cama. Disse que o quarto dele estava com uma infiltração, que o teto precisava secar. Ele não entendeu muito bem, mas também não reclamou. Só que desde então, ele começou a ficar mais quieto. Não sei se ele sentiu alguma coisa naquela noite também, mas às vezes ele olha para a parede como se lembrasse de algo, ou então cochicha sozinho no canto da sala. Pergunto o que ele está falando e ele responde: "Tô lembrando da menina sentada." Foi essa frase que me fez escrever esse relato, porque nunca contei essa história para ninguém, nem para o meu marido, nem para minha irmã. A Marília, aliás, nunca mais falou sobre aquilo. Depois que a gente cresceu, era como se tivesse sido só uma fase esquisita da infância. A boneca dela nem é mencionada, nem quando a gente comenta coisas antigas. Mas outro dia, fui visitar meus pais. Estavam limpando o quartinho dos fundos, aquele onde tinham guardado as bonecas. Abri uma caixa antiga de papelão, cheia de fitas, tecidos velhos, e no fundo dela tinha um sapato, pequenininho, de plástico, daqueles que vinham com boneca. Mas não era o meu. Era igual ao da boneca da Marília. Só tinha um. Eu ia jogar fora, mas travei. Deixei ali. Não falei nada para ninguém. E aí teve essa última noite. Agora, pouco tempo atrás. A gente tinha passado o dia fora, voltado de uma viagem rápida. Estávamos exaustos. Coloquei meu filho na cama comigo como vinha fazendo. Ele dormiu rápido, agarrado no travesseiro. Eu fiquei um tempo olhando para o teto, até apagar também. Quando acordei, já era quase amanhecendo. O quarto estava com aquela luz azulada de antes do sol nascer. Sabe? E aí eu vi. Ele não estava mais deitado. Estava sentado no canto da cama, de costas para mim, com as mãos no colo, cabeça tombada para o lado. E o rosto voltado para o espelho do armário. A mesma posição, o mesmo ângulo, tudo idêntico. E o que mais me deixou em pânico foi o tempo que ele ficou assim. Eu levantei devagar, falei o nome dele baixinho, encostei, e ele nem se mexia, mas estava respirando. Levei uns 5 minutos para conseguir deitar ele de novo. No dia seguinte, perguntei se ele lembrava de alguma coisa. Ele fez que não com a cabeça, mas depois, já saindo para a escola, virou para mim e perguntou: "Mãe, por que a menina do quarto antigo quer sentar de novo?" Eu não respondi, só fechei a porta. E à noite, tranquei o espelho do armário com uma toalha. Não que vá adiantar alguma coisa, mas eu precisava fazer isso, porque agora eu tenho quase certeza. Aquilo não parou, só mudou de lugar. Meu pai me chamou para ajudar na reforma da casa antiga, depois que a minha mãe... Enfim, depois que ela não estava mais lá. Era a casa onde eu cresci, então, assim que pisei ali de novo, já bateu aquele cheiro estranho que mistura coisa guardada com lembrança. A gente sempre fala que é só mofo, mas não é. Tem coisa que fica no ar mesmo depois que as pessoas vão embora. A ideia era esvaziar o quarto do fundo, o meu antigo, para transformar num quartinho de costura para o meu pai. A reforma era pequena, mas mexer naquele armário, naquele quarto, aquilo mexeu mais comigo do que eu estava preparado.
Tinha uma caixa grande com brinquedos antigos, coisas que eu nem lembrava mais. Mas no fundo, tinha um bicho que eu lembrava sim. Um palhaço de pelúcia. Aquilo ainda estava lá. A vizinha que me deu. A dona Zuleide. Ela morava na casa da frente. Sozinha, viúva. Não tinha filhos. Ela era simpática, dessas senhoras que chamam todo mundo de meu anjo, sabe? Sempre de batom forte, cabelo puxado para trás com grampo e uns broches dourados que brilhavam no sol. No meu aniversário de 6 anos, ela apareceu com esse palhaço. Era grande, maior do que a maioria dos meus brinquedos, e tinha os braços desproporcionais, muito compridos, a cabeça mole, meio caída e aquele sorriso costurado, não pintado, com linha preta mesmo. Um sorriso meio forçado, virado para cima só de um lado. Eu não gostava do palhaço. Não chorava nem fazia birra, mas também não queria brincar com ele. Guardei no fundo do armário desde o começo. Só que por algum motivo, ele nunca ficava lá. Tinha noite que eu acordava com a sensação de que alguém estava sentado no chão. E quando olhava, ele estava lá, no canto, perto da cama. Minha mãe dizia que eu devia ter deixado ele cair ou que estava derrubando sem perceber. Mas tinha dias em que eu lembrava bem de ter guardado. Tinha colocado no fundo mesmo. E mesmo assim ele aparecia ali, de lado. Uma vez eu coloquei uma blusa velha em cima só para cobrir. Na manhã seguinte, a blusa estava no chão. O palhaço não. Ele estava no mesmo canto de sempre, olhando para mim. Nessa época eu comecei a ter uns sonhos ruins, mas não com o palhaço. Era com a vizinha. Ela me chamava da porta de casa, fazia um sinal para eu ir até ela. E uma vez, eu lembro nitidamente. Ela falou baixinho no meu ouvido que tinha deixado algo meu ali. Acordei com a sensação de que isso não era sonho. Estava suando, tremendo. Não contei nada para ninguém. Um tempo depois, eu levei o palhaço até a lixeira da rua, com um saquinho preto por cima. Esperei o caminhão de lixo passar, mas no fim da tarde, quando minha mãe chegou, ela estava segurando o palhaço. Disse que encontrou no portão e achou que alguém da rua tinha feito alguma brincadeira. Ela era educada demais para jogar fora um presente que veio de uma vizinha que sempre tratou a gente bem. Então guardou. Só que ela não me contou onde. Na semana seguinte, a vizinha teve um mal súbito. Disseram que foi em casa mesmo, sozinha. Depois disso, o palhaço desapareceu. Eu cresci, saí de casa, nunca mais vi aquele brinquedo. E confesso que, em algum lugar da minha cabeça, eu achava que minha mãe tinha jogado fora de vez, ou queimado, sei lá. Só que agora, mais de 30 anos depois, ajudando meu pai a organizar o sótão, ele puxou uma sacola preta de dentro de um baú que nem eu sabia que existia. A sacola estava úmida, tipo, como se tivesse condensada por dentro. E dentro dela estava o palhaço. O mesmo. Ele ainda tinha o sorriso torto costurado. O tecido já estava diferente, mais opaco, mas dava para sentir que alguém tinha lavado. Não dava para saber quando, mas não parecia velho. Parecia limpo demais. Eu não falei nada. Só fechei de novo. Esperei meu pai sair da sala e coloquei a sacola direto no lixo da rua. No dia seguinte, quando fui descer com o resto do entulho, o caminhão já tinha passado. Mais cedo do que o normal. Mas o saco com o palhaço não estava lá. A lixeira estava do mesmo jeito. Os sacos de folhas, os entulhos da reforma. Tudo, menos ele. Fiquei uns 2 dias com isso preso na cabeça, tentando lembrar se alguém mais tinha mexido no lixo. Até que meu filho, de 4 anos, me chamou no fim da tarde. Estava brincando no meu quarto, onde a gente tinha deixado alguns brinquedos dele. Disse que o homem colorido estava olhando ele de dentro do armário. Eu congelei na hora. Não falei nada, não assustei ele. Só perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquele moço colorido, do sorriso grande. Ele fica quietinho quando eu olho, mas quando eu viro de costas, ele se mexe. Na hora eu ri
Por fora, né, falei alguma coisa como: "Ah, esse seu moço aí deve ser imaginação sua", mas por dentro estava gelado, porque ele não sabia daquele palhaço. Nunca mostrei, nunca contei, nem tinha como ele inventar aquilo com tanta coincidência. A descrição era exata: moço colorido, com sorriso grande e o detalhe mais específico: ele só se mexia quando ninguém estava olhando. Depois disso, eu comecei a reparar nas brincadeiras do meu filho. No começo, parecia só coisa de criança mesmo. Conversas sozinhas, risadinhas do nada. Só que ele começou a evitar o armário. Disse que não queria dormir com a porta dele aberta. Nunca tinha se incomodado com isso antes. Teve uma noite em que ele acordou chorando. Estava agitado, suando, e disse que o homem colorido tinha encostado nele. Não machucou, segundo ele. Só ficou ali, parado, mas perto demais. Aí veio o pior. Ele me perguntou se o homem colorido também tinha morado comigo quando eu era pequeno. Foi do nada. A gente estava desenhando junto na mesa e ele soltou isso como quem pergunta se eu já comi tal coisa. Na mesma semana, eu aproveitei um sábado que minha esposa saiu com ele para a casa da sogra e esvaziei o armário. Tirei tudo, fui até a parte de trás, removi o fundo falso que meu pai tinha instalado quando eu era adolescente para esconder uns jogos e catei cada caixa dali. Nada. Revirei a casa. Nada. Não achei o palhaço. Mas teve uma coisa que me pegou mal. Tinha um espaço no forro do armário na parte superior e lá dentro, amassado, eu encontrei um dos broches dourados da Dona Zuleide. Era dela, sem dúvida. Tinha um formato estranho, meio ovalado, com uns desenhos em relevo que lembravam flor, mas sem ser flor. Não era de brinquedo. Era um broche de verdade e eu não faço ideia de como aquilo foi parar ali. Minha mãe nunca guardava coisa dos outros. E mesmo que guardasse, por que ali? Guardei o broche numa gaveta alta da estante do escritório. Nunca comentei. Só queria tirar aquilo do campo de visão. A rotina voltou ao normal por um tempo. Meu filho não falou mais no tal homem. Não pediu para dormir fora do quarto. Mas também passou a evitar o armário com mais cuidado. Ele não chega perto. Se derruba algo lá perto, chama alguém para pegar. E eu percebi que toda vez que a luz apaga antes de fechar a porta, ele fecha os olhos bem forte, como se quisesse evitar ver alguma coisa. Esses dias, ele desenhou na escola. A professora mandou a folha junto com as outras atividades. Era uma figura com braços compridos demais, corpo colorido, cabeça grande e um sorriso curvado, só de um lado. Na parte de baixo do desenho ele escreveu: "Ele ainda está aqui, mas só eu vejo". Minha esposa achou que era uma brincadeira, uma fase. Eu não, porque eu lembro do cheiro do tecido daquele palhaço. Lembro da textura áspera da linha preta puxando o canto da boca. E lembro que a última vez que vi ele, eu joguei fora. Com certeza. Vi o saco fechado, eu mesmo amarrei. Mas desde que meu filho começou a falar nesse tal homem, de novo, o broche da Dona Zuleide sumiu da gaveta onde eu tinha guardado. E essa noite, quando fui apagar a luz do corredor, achei a porta do armário dele entreaberta. Não estava assim antes, não ouvi barulho nenhum. Mas o quarto estava com um cheiro estranho, não podre, nem mofo. Era sabão antigo. Tipo aqueles que vinham em pedra e desmanchavam em panos guardados por tempo demais. Eu ainda estou tentando convencer a mim mesmo que é coincidência. Mas é difícil, porque parece que eu já vi isso acontecer. E agora, com meu filho, tá tudo igual. É como se o que ela deixou ali dentro, aquele presente que parecia só um brinquedo estranho, ainda estivesse esperando. Só que agora não é mais por mim. Na época, ninguém achava que aquilo fosse tão esquisito quanto era. Nem eu. A gente só via como uma mania boba de criança. Sabe quando uma criança cisma com um brinquedo e vira tipo parte dela?
era isso. A Thalita não se separava daquele urso por nada. A casa ficava no interior de Minas, perto de uma cidade pequena chamada Caputira. Era da minha avó, onde a gente passava as férias todo ano. Tinha cheiro de armário velho com sabão em pedra. Era uma casa de corredor longo, quarto com cama de ferro, piso gelado e um quintal onde a terra era tão fina que qualquer vento deixava tudo marrom. Eu, meu irmão e minha prima Thalita éramos sempre os primeiros a chegar. A gente era da mesma idade, tinha uns 9 ou 10 anos. O pessoal ia chegando aos poucos, mas a gente ficava junto desde o primeiro dia. A Thalita tinha esse urso de pelúcia cinza. Era meio feio, bem grande, usava uma gravatinha azul e vivia em cima da cama dela. Ficava deitado de barriga para cima, com as patas retinhas, os olhos de vidro meio virados para a esquerda, e assim era só um urso. Até alguém tentar tocar nele. Se alguém esbarrasse, ela já ajeitava. Se alguém perguntasse se podia pegar, ela nem respondia. Ficava muda. Não era birra, era outro tipo de coisa. E se alguém encostava sem pedir, aí ela travava mesmo. Saía do quarto, às vezes até começava a chorar. Mas ninguém achava que fosse algo sério, nem os adultos. Até o dia que a gente resolveu esconder o urso. Eu e meu irmão, o Léo, fizemos isso na brincadeira. Ela tinha saído para tomar banho e a gente achou que ia ser engraçado esconder o urso debaixo da cama da minha tia, no quarto ao lado. Era só para ver a reação. A Thalita era muito certinha com tudo, e qualquer coisinha já era motivo para ela surtar. Mas o que aconteceu naquele dia não foi normal. Quando ela voltou e viu que o urso não estava na cama, ela não gritou, não correu. Ela travou. Ficou parada olhando para o colchão, como se o quarto tivesse faltando mais do que só o urso. Aí ela começou a andar para trás, tremendo o queixo, e de repente desabou. Chorava como se tivesse quebrado alguma coisa dentro dela. Ninguém entendeu nada, nem a gente. A avó veio, abraçou, tentou acalmar. A Thalita não falava, só tremia e chorava. E quando perguntavam do urso, ela fazia que não com a cabeça, tipo quem está tentando afastar um pensamento. Mais tarde, ela ficou no quarto o resto da tarde, trancada. Não quis jantar, não saiu nem quando chamaram para ver desenho. E olha que ela adorava. Na hora de dormir, minha tia teve que insistir para entrar. E o pior, o urso não tinha sido devolvido ainda. Estava lá, escondido debaixo da cama. No dia seguinte, quando ela acordou, minha tia gritou da cozinha. Fomos correndo, achando que era bicho, sei lá. A Thalita estava com o braço cheio de arranhão. Uns finos, como se fosse unha de gato. Mas a gente nem tinha gato e ela dizia que não lembrava, que só estava com frio e teve pesadelo. A minha tia achou que ela se coçou dormindo, mas eu lembro de ter olhado para o braço dela e pensado, isso não é de unha de criança. Era comprido, irregular, e uns iam até quase o ombro. Foi aí que a gente contou do urso, que era brincadeira, que estava no quarto do lado. A minha avó foi lá, puxou debaixo da cama. Ele estava do mesmo jeito de sempre, mas tinha uma coisa. As patinhas dele estavam sujas. Um líquido escuro, quase preto, nas duas mãos. Como se ele tivesse arrastado as patas no chão ou enfiado em algum canto molhado. Só que ele estava em cima do tapete, limpo, e o tapete estava seco. Ninguém falou nada na hora. Minha avó pegou um pano e limpou, dizendo que devia ser mofo ou terra. Mas o jeito que ela passou o pano, rápido, olhando por cima do ombro, eu nunca esqueci. Depois desse dia, a Thalita nunca mais falou nada do urso, mas também não deixou de dormir com ele. Voltou para a cama, ficou ali. Só que o quarto dela, que antes era só cheio de brinquedo, virou um lugar que a gente evitava. Eu e meu irmão começamos a notar outra coisa. Toda vez que a gente dormia lá, eu tinha um sonho estranho. Era sempre parecido. O quarto da Thalita, escuro. Ela deitada, meio coberta até o queixo, cabelo nos olhos, e o urso de pé do lado da cama. De pé mesmo, não sentado. De pé, me olhando. Ele não se mexia.
só me encarava. Mas o olhar dele não era de bicho de pelúcia. Era de gente que quer alguma coisa. No começo eu achava que era coincidência, mas depois virou padrão. Toda vez que eu dormia na casa da avó, principalmente se dormia perto do quarto da Thalita, eu sonhava com isso. O mesmo cenário, o mesmo olhar. Nunca contei para ninguém, nem meu irmão. A gente começou a evitar passar as férias lá depois de um tempo. Fomos crescendo, o pessoal foi parando de se reunir na casa da avó, cada um foi para um lado. A Thalita se mudou para São Paulo com a mãe. A gente ficou sem se ver uns anos. Nunca mais falei do urso, até meio que esqueci, para ser honesto. Mas os sonhos, eles nunca pararam de vez. Diminuíram. Mas volta e meia, no meio da noite, eu acordo com a imagem do bicho em pé, me olhando. Na última vez que nos vimos foi no Natal já adultos. Todo mundo ali, família reunida, mesa cheia. A Thalita estava diferente, mais quieta. E em certo momento, depois da sobremesa, ela me chamou para ir até a varanda, pegar um ar. Disse que queria conversar. A gente ficou um tempo em silêncio. Eu nem sabia o que dizer. Fazia muito tempo. Foi ela quem falou primeiro, baixinho, olhando para o chão. Você ainda sonha com ele também? Na hora, eu não consegui responder. Meu corpo reagiu antes. Fiquei com a boca seca, o coração acelerado, e tudo o que consegui fazer foi olhar para ela, como se ela tivesse acabado de puxar uma lembrança que eu me forcei a esquecer. E o jeito que ela perguntou não foi brincando, nem curiosa. Foi como quem está checando se o outro também carrega a mesma coisa. Uma coisa que ninguém devia carregar. Eu balancei a cabeça. Nem sei se foi sim ou não. Ela continuou olhando para o chão e depois falou só mais uma coisa. Eu achei que ele tinha parado, mas essa semana ele estava no mesmo lugar, do lado da cama. Foi ali que eu entendi. Não era só uma lembrança estranha de infância. Não era só a gente tentando entender um trauma mal resolvido. Aquilo, seja lá o que fosse, continuava. E não era só comigo. Ficamos ali parados. Eu nem sei por quanto tempo. Ela não falou mais nada, e eu também não. Depois, voltamos para dentro da casa como se nada tivesse acontecido. Cumprimentamos os tios, pegamos mais um copo de refrigerante e seguimos a noite. Mas quando fui dormir naquela noite, mesmo na minha cama, na minha casa, com a minha esposa do lado, eu sonhei de novo. Era o mesmo quarto da Thalita. Igualzinho. Cama de ferro, lençol estampado com florzinha miúda, aquele mosquiteiro preso no teto torto. Mas dessa vez tinha um detalhe novo. A Thalita não estava mais deitada. Era o urso que estava deitado. E eu, em pé, na porta. O olhar dele estava virado direto para mim. Não era como antes. Era como se ele soubesse que eu estava ali. Quando acordei, estava com a mão suada. Mas o que me deixou gelado de verdade foi perceber que eu estava com um corte fino no braço. Na parte de dentro, perto do cotovelo. Fino, como arranhão, igualzinho aos da Thalita naquele verão. Não falei nada para minha esposa. Passei pomada e segui o dia. Mas comecei a evitar dormir sozinho. Acordava no meio da madrugada e acendia a luz. Eu sabia que era coisa da minha cabeça. Tinha que ser, mas não parecia. Passei a evitar a Thalita também. Não era por mal. Era como se cada vez que a gente se visse, o assunto voltasse, mesmo sem falar. Era um silêncio pesado, que deixava tudo esquisito. Anos depois, minha avó morreu. A gente teve que voltar para a casa dela para resolver as coisas. Eu não queria, mas fui. A casa parecia menor, tudo mais apagado. O quarto da Thalita ainda tinha os móveis. O colchão estava lá, coberto por um lençol velho. E em cima da cama, encostado na parede, o urso. Ele estava do mesmo jeito. Gravata azul, deitado com as patinhas para cima. Um pouco desbotado, mas intacto. Ninguém comentou. Ninguém perguntou por que ele ainda estava ali. Só deixaram. Era como se ninguém tivesse coragem de mexer. Na hora de esvaziar a casa, minha mãe perguntou se eu queria levar alguma coisa. Um objeto da casa, por lembrança. Eu disse que não. Só que,
Naquela mesma noite, sonhei com o urso de novo. Mas não no quarto da Thalita. No meu quarto, sentado na cadeira onde eu deixo minhas roupas. De manhã, fui até o espelho e vi que tinha 2 arranhões novos, no ombro, um de cada lado. Foi aí que me deu um estalo. Liguei para Thalita. Demorei uns 2 dias até ela atender. Quando atendeu, só disse: "Ele tá com você agora, né?" Não sei como ela sabia, mas ela sabia. Falei que sim, que tinha sonhado, que os arranhões tinham voltado, que o urso tinha mudado de lugar nos sonhos. E ela disse com a voz baixa: "Ele não gosta quando tiram ele de lá." Desde então, comecei a perceber uma coisa. Os sonhos vinham mais fortes quando eu passava por certas situações. Estresse, briga em casa, noites sem dormir. Como se ele soubesse quando a gente estava mais fraco. Teve uma noite em que eu jurei ter ouvido passos do lado da cama. Não cheguei a ver nada, mas o som estava ali. A cadeira onde ele sentava no sonho caiu no meio da madrugada. Eu não consigo explicar. Talvez seja só sugestão. Talvez minha cabeça tenha inventado tudo, baseado num trauma antigo. Mas se for isso, por que o arranhão? Por que ele aparece no mesmo lugar, com o mesmo rosto, no mesmo ângulo, desde que eu tinha 9 anos? O que me assusta mais não é o que ele faz, é o que ele espera. A sensação que eu tenho é que ele ainda está aguardando alguma coisa. Esses dias, achei a gravata azul dele dobrada dentro de uma das gavetas da cômoda. Mas o urso não estava. Desde então, não durmo mais com a porta do quarto aberta.